Olá, meus caros amigos. Estamos nesse vídeo tratando do crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal. Eu informo a todos que sempre, paralelamente aos vídeos, eu publico as sinopses da matéria que está sendo lecionada, que está sendo ministrada. Então vocês podem acompanhar o vídeo clicando no link das sinopses, que também se encontra presente na descrição desse vídeo, certo? O crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal se insere nos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral, que é, na verdade, o capítulo 2 do título 11 da parte especial do Código Penal. Então, o objeto da proteção jurídica, o que se visa proteger, é exatamente a administração pública, especialmente em relação a atos de particulares contra a atuação do Estado quando o Estado está desempenhando as suas funções. Então, se procura resguardar, salvaguardar a administração pública e a sua atuação quando necessário. A tipicidade objetiva do crime de desobediência está prevista no artigo 330 do Código Penal, conforme eu mencionei, e tem como núcleo o verbo desobedecer, que tem um sentido de desacolher, de não acatar, E quem desobedece? O particular. Não está escrito ali no 330 a palavra particular, mas por se inserir no capítulo que trata dos crimes de particular contra a administração pública, evidentemente que dentro dessa questão topológica, então, o sujeito ativo será o particular. Tá? E a que ele desobedece? A uma ordem legal, quer dizer, um comando dado, um comando revestido de legalidade. Dado por quem? Por funcionário público. Então, o tipo penal, desobedecer a ordem legal de funcionário público. É quando o particular, então, desobedece uma ordem revestida de legalidade dada a ele particular por um funcionário público. Isso gera, para o autor do crime, uma pena de 15 dias a 6 meses de detenção, e essa pena privativa de liberdade ela é acumulada com pena de multa, segundo o preceito penal secundário do artigo 330. Quais são as formas possíveis de ser praticado o crime de desobediência? E aí nós temos a possibilidade de tanto ser cometido de forma omissiva quanto de forma comissiva. Você pode desobedecer omitindo um comportamento que deveria ter sido acolhido, como pode cometer fazendo algo que não poderia ter sido feito. Então, a forma omissiva decorre de uma ordem legal para que o particular faça algo e ele comete o crime deixando de fazer esse algo correspondente a essa ordem legal. Então ele deixa de fazer algo que deveria ter sido feito em acolhimento, em obediência à ordem legal do funcionário público. Esta é a forma omissiva, o deixar de fazer aquilo que deveria ter sido feito. E temos ainda a forma comissiva de desobediência, quando o funcionário público dá uma ordem legal para o particular não fazer alguma coisa, no entanto, o agente, o sujeito ativo, faz esse algo que não poderia ter feito. Então, a forma comissiva envolve uma ordem legal de comportamento negativo, de não fazer, e o sujeito faz, o sujeito comporta-se ativamente, cometendo aquilo que não poderia ter cometido. Então, recapitulando as formas, forma omissiva, quando a ordem legal é para não fazer, e o sujeito, forma omissiva é quando a ordem legal é para fazer algo
e o sujeito deixa de fazer este algo. Forma comissiva, quando a ordem legal é para não fazer algo e o agente comete o crime fazendo esse algo que não poderia. A tipicidade subjetiva inerente ao crime de desobediência requer apenas dolo genérico. Basta o propósito de desobedecer. Não há necessidade de qualquer finalidade, de qualquer objetivo específico neste ato de desobediência. Então, qualquer motivo para desobedecer serve para configurar o tipo subjetivo do crime de desobediência, significando dizer, então, que requer dolo genérico, não havendo necessidade de qualquer dolo específico. Quanto aos sujeitos, o sujeito ativo a gente já falou, é qualquer pessoa é hábil para desobedecer uma ordem legal dada por um funcionário público. Mesmo que essa pessoa do sujeito ativo seja um funcionário público, se ele estiver ali agindo como particular, ele também é passível de ser sujeito ativo do crime de desobediência. Então, a rigor, qualquer pessoa pode desacatar, desacolher esta ordem legal dada pelo funcionário público e assim ser autor de um crime de desobediência. Sujeitos passivos do crime de desobediência, primariamente o Estado, que é um crime contra a administração pública em geral. Então, o sujeito passivo primário é o Estado. E, secundariamente, nós podemos ter como sujeitos passivos o funcionário público, cuja ordem legal foi desobedecida, e, eventualmente, até mesmo alguém que tenha sido prejudicado, mesmo um particular, que tenha sido prejudicado pela desobediência a essa ordem legal dada por este funcionário público. Se isso acarretou prejuízo a um particular, então esse particular, em caráter secundário, também acaba sendo vítima, sujeito passivo do crime de desobediência. O momento consumativo, quando se dá a consumação, quando é que nós consideramos a desobediência consumada. Se for uma desobediência na forma omissiva, o não fazer aquilo que deveria ter feito, acolhendo a ordem, então, no instante em que o sujeito não faz o que deveria ter feito, quando ele é dada uma ordem para ele fazer e ele não faz, no momento em que ele não faz aquilo que deveria ter feito, ele está consumando a desobediência. E na forma comissiva, exatamente o oposto, o inverso, no instante em que o agente faz aquilo que não deveria. A ordem dada foi para não fazer, a ordem legal dada pelo funcionário público foi para o sujeito não fazer, e o sujeito faz aquilo que não poderia ter feito. Então, quando ele faz aquilo que não poderia ter feito, tratando-se de forma comissiva, é nesse instante que nós teremos consumado o crime de desobediência. É possível falarmos em tentativa de desobediência? Na forma omissiva, não. Porque, a rigor, nós teríamos aí uma omissão própria, E aí, tratando-se de omissão própria, é unânime o entendimento de que não cabe o instituto da tentativa pela incompatibilidade lógica entre a regra da tentativa lá do 14, inciso 2, com os crimes omissivos próprios. Na forma comissiva, quando o sujeito desobedece fazendo algo cuja ordem era para não fazer, neste caso é possível falar em tentativa, porque é imaginável, por exemplo, que o sujeito ativo ele tente fazer o que não pode e acabe sendo impedido, sendo obstado de alcançar esse intento, de alcançar esse objetivo. Ele dá início à execução de fazer o que não pode, mas no meio do caminho ele é obstado por uma circunstância alheia à sua vontade e acaba não conseguindo consumar o seu intento. Então, neste caso, teríamos aí uma tentativa de desobediência, aí sim, uma compatibilidade com a dicção do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tem uma questão bastante importante em relação à desobediência, que é a questão da
da previsão de outras sanções na norma que embasa a ordem legal do funcionário público. Então nós temos que analisar essa questão bem detalhadamente, tá? Eu coloco aqui na nossa sinopse, que vocês podem acompanhar através do link postado no Drive, está, repito, lá na descrição deste vídeo, como de outros vídeos também. Então, a previsão de outras sanções não penais. Quando aquela norma que dá o caráter de legalidade para a ordem do funcionário público, ela tem previsão de outras sanções que não sejam sanções penais. Então vamos dissecar um pouco essa parte. Se tiver uma outra sanção, pode ser civil, pode ser administrativa, enfim, mas que tenha uma outra sanção sem cumulação cominatória de pena por crime de desobediência. Então, neste caso, não vai caber desobediência, não vai caber o crime de desobediência, somente o ilícito da outra ordem, civil, administrativa, como eu disse, por exemplo. Então, vamos pegar o artigo, para exemplificar, para ilustrar, o artigo 442 do Código de Processo Penal, que trata lá da questão do não comparecimento do jurado para a sessão do júri a qual ele deveria comparecer. Então, o que diz o artigo 442 do Código de Processo Penal? Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada a multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Ou seja, esse artigo 442 do Código de Processo Penal, para o jurado que não comparece à sessão do júri, ou para aquele jurado que, mesmo comparecendo, se retira antes de autorizado, temos ali uma previsão de uma multa administrativa de 1 a 10 salários mínimos. Então, se esse jurado não comparecer injustificadamente ou se ausentar antes da hora injustificadamente, o juiz-presidente aplica a este jurado uma multa de 1 a 10 salários mínimos, multa essa que tem natureza administrativa. E esse artigo 442, ele não prevê que ainda além da multa o agente responda também por crime de desobediência. Então, neste caso, sem cumulação cominatória de pena por crime de desobediência, apenas tendo a sanção administrativa, não é possível o agente responder por crime de desobediência. Ele só vai responder mesmo pela multa administrativa. E assim, toda vez que houver previsão de uma sanção civil ou de uma sanção administrativa e não tiver previsão cominatória, não tiver cominação também de pena por crime de desobediência, ele só responde pelo ilícito civil ou pelo ilícito administrativo, a exemplo, como eu disse, desse artigo 442 do Código de Processo Penal. Mas pode que haja, além da previsão de uma sanção civil ou de uma sanção administrativa, pode que haja também cumulativamente prevista a cominação de sanção por crime de desobediência, né? E aí eu pego o artigo, para exemplificar, o artigo 219 do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: o juiz poderá aplicar a testemunha faltosa, então estamos falando da testemunha que é intimada para comparecer e não comparece, o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas de diligência. Então, veja, temos aqui, como consequência para a testemunha que não comparece, a multa, que há uma remissão aqui para uma multa lá do artigo 453, então o 219 do CPP prevê para a testemunha faltosa multa, prevê o pagamento das custas de diligência
e ainda assim sem prejuízo, expressamente sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência. Então, neste caso do 219, diferentemente daquilo que ocorria com 442 do CPP, no 219 do CPP, além das sanções que têm caráter administrativo, ainda assim, o agente, a testemunha faltosa injustificadamente, poderá também responder por crime de desobediência. Por quê? Porque no 442 eu não tenho a previsão cominatória cumulativa do crime de desobediência. Então só responde pelo ilícito administrativo e a penalidade administrativa respectiva. Agora, no 219, não. No 219 eu tenho o ilícito administrativo, mas expressamente cominado também que não há prejuízo, quer dizer, que pode haver também o processo penal por crime de desobediência. Então, neste caso, eu tenho o ilícito administrativo e ainda assim pode também dar ensejo ao sancionamento junto pelo crime de desobediência. Tá? Então, recapitulando essa partezinha, sem cumulação cominatória de pena por crime de desobediência quando há outras sanções previstas, não pode responder por crime de desobediência. Mas, se houver cumulação cominatória da pena por crime de desobediência, mesmo que haja outras sanções, civis ou administrativas, ainda assim também irá responder e ser sancionado, se for o caso, pelo crime de desobediência. Se na norma respectiva não tiver, aí nós temos uma situação de ausência de cominação de sanções em uma norma que embase uma ordem legal. Tem uma norma que dá sustentação a uma ordem legal, mas não tem sancionamento previsto. Neste caso, então, cabe crime de desobediência somente. Aí não vai caber sanção administrativa nem civil, vai caber só sanção pelo crime de desobediência. E aí eu cito, por exemplo, assim, o juiz pode ordenar que alguém está, uma pessoa, alguém da plateia que esteja perturbando uma audiência, saia da sala. Não há previsão de qualquer sanção se a pessoa insistir em ficar. Não tem lá previsto, o juiz mandou sair da sala de audiência porque está perturbando e a pessoa se negou a sair, multa de tanto a tanto. Não tem essa previsão. Então, nesse caso, se o juiz manda essa pessoa sair e ela não sai da sala de audiências mesmo estando perturbando, não tem previsão de sanção administrativa. Mas ela vai responder pelo crime de desobediência a essa ordem do juiz, e aí só pelo crime de desobediência. Não haverá sancionamento civil, não haverá sancionamento administrativo. Então, quando não tem cominação de sanção na norma que dá embasamento à ordem legal do funcionário público, e essa ordem é descumprida, mesmo tendo sido dada com base nessa ordem, nós temos aí a possibilidade de sancionamento por crime de desobediência e tão somente pelo crime de desobediência. Então essas são as situações quando nós temos ou não temos a previsão cumulativa de outras sanções, sejam de natureza civil e de natureza administrativa, cumulando ou não com a previsão também cominatória de crime de desobediência. Certo, meus caros? Depois eu tenho algumas questões específicas que são bem importantes. A primeira delas, a desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Daí, neste caso, a gente vai responder não pelo artigo 330 do Código Penal, mas pelo artigo 359. O artigo 359 prevê exatamente de forma específica a desobediência a uma decisão judicial sobre a perda ou sobre a suspensão de um direito. Então, neste caso, em função da maior especificidade, aplicando-se o princípio da especialidade, prevalece a incidência do 359 e daí não incide o crime do artigo 330. Por exemplo, eu escrevi aqui, o juiz ordena a suspensão do poder familiar de um pai ou de uma mãe e proíbe
este pai ou esta mãe de ter contato com a criança. E aí, contrariando essa ordem judicial, o pai ou a mãe que teve esse direito suspenso, ele mantém um contato não autorizado com esse filho, com essa criança. Então ele desobedeceu a essa ordem judicial de não contactar com o filho, de não contactar com a criança. E aí, por ter exercido um direito que não poderia ter exercido em meio à desobediência a esta ordem judicial, o crime não é de desobediência do artigo 330, mas sim do artigo 359 do Código Penal. Por quê? Porque o 359 é mais específico do que o 330 e, portanto, aplicando-se o princípio da especialidade, ele prevalece sobre o 330. Uma outra situação ainda também passível de reflexão, o descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da mulher vítima de violência doméstica ou familiar pelo agressor. Então, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, ela prevê, né, que, como forma de nós protegermos a mulher contra a reiteração de agressões, quando trata-se de agressões domésticas ou familiares, etc., conforme a dicção da própria lei, então ela prevê que essa mulher possa receber em seu favor medidas protetivas, né, que vão implicar, muitas vezes, em coisas que o agressor deve evitar, ele não pode fazer. Né? Não pode, por exemplo, às vezes manter contato, chegar a uma distância mínima da mulher, não pode procurar ela em determinados lugares, etc. Então, o juiz vai determinar, com base na Lei Maria da Penha, certas restrições que o agressor deverá cumprir. E vamos imaginar que esta restrição, que é dada em caráter de medida protetiva de urgência em favor dessa mulher agredida, vamos imaginar que o agressor descumpra essa medida protetiva. Então, neste caso, também não vai incidir o crime do artigo 330, porque nós temos um crime mais específico, que é o crime do artigo 24A da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha. Lá, no artigo 24A da Lei Maria da Penha, nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, neste caso, por ser mais específico o 24A da Lei Maria da Penha do que o 330 do Código Penal, ele vai prevalecer. Sempre ressalvando que, além do crime do artigo 24A, também é passível, no caso, o descumprimento de medida protetiva de urgência, dada em favor da mulher agredida em situação de violência doméstica e familiar, vai ser passível também o agressor, a critério do juiz e cumpridos os pressupostos e os fundamentos previstos no CPP, mas é passível também de prisão preventiva com base no artigo 313, inciso 4, do Código de Processo Penal. Então, recapitulando, né, no caso de descumprimento de medida protetiva de urgência pelo agressor contra a mulher agredida em situação de violência doméstica e familiar, o crime não é do artigo 330 do Código Penal, e sim o do artigo 24A da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, pela maior especialidade deste, do artigo 24A, em relação àquele ao 330 do Código Penal. Aplica-se, então, assim, o princípio da especialidade, como eu disse. E, por fim, último tópico desse vídeo, a ação penal nos crimes de desobediência sempre pública incondicionada. Ou seja, havendo justa causa, o Ministério Público pode ofertar a denúncia e deflagrar a ação penal. É isso, meus caros, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.